Fala galera, meu nome é Letícia e a gente vai começar a falar sobre o que a Bíblia diz sobre. E hoje o assunto nada mais, nada menos é do que os frutos do Espírito e dons espirituais. E o que a Bíblia diz sobre isso? Em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo descreve: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, ignorantes é uma pessoa sem conhecimento. Então, o apóstolo Paulo ele já começa a desmistificar toda a mensagem que ele queria trazer. Eu estou falando para vocês os dons espirituais para que vocês não sejam ignorantes. E ele vai explicando. No capítulo 1, versículo 4, ele diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Primeiro dom, versículo 8 que eu estou lendo. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E o outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir espíritos. O outro, variedade de línguas. E o outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas essas coisas, repartindo particularmente como um quer. O que é? Aqui na minha pesquisa, os dons espirituais eles são habilidades que são dadas por Deus para nós, a igreja. Eles são essenciais para o nosso crescimento individual e também do corpo de Cristo. Então vale muito a pena você ler o capítulo 12 de 1 Coríntios. Por que eu li bem rápido aqui para vocês entenderem? A gente tem um conhecimento muito raso a respeito dos dons espirituais. A gente vê que o apóstolo Paulo aqui, ele está trazendo uma mensagem para o livro de Coríntios, para a igreja de Coríntios. A igreja de Corinto, na época, era uma igreja que não entendia o que a mensagem realmente estava falando. Por isso ele escreve: olha, irmãos, não sejais ignorantes. Eu vou explicar para vocês o porquê dos dons e o que eles significam e como que ele é. Tanto que em cada pedaço de cada versículo ele fala: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Um dá o dom de profecia, o outro o dom da palavra, o outro o dom de discernir, mas o Espírito é o mesmo. E tem muitas polêmicas dentro dos dons espirituais. E uma das que eu mais entendo é por que o dom de falar em línguas ele é tão diferente nos dias atuais. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele fala: se alguém for falar em línguas, em alguns capítulos aqui do livro de Coríntios, ele fala que a pessoa fale e tem que ter o intérprete da língua. Se não tiver o intérprete da língua, não adianta falar em línguas. Porque se você falar sem interpretação, você fala para sua própria edificação. É o que a gente não vê nos dias atuais. A gente fala sem ter para nossa própria edificação para todo mundo ouvir. Estamos fora da Bíblia. É o que a Bíblia fala e é o que eu entendo. O que vocês acham aí? Vocês acham certo a gente falar em línguas, deixar que o Espírito Santo nos use sem buscar o dom de interpretação e falar pra gente mesmo, pra nossa própria edificação, só pra gente? Outra coisa, por que a gente busca tanto, mas tantos dons espirituais? Já vimos campanha, já vimos várias coisas, a gente não busca os frutos do Espírito. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. O que fala no capítulo 5, verso 22? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E a Bíblia diz: contra essas coisas não há lei. Eu fico entendendo porque é claro e evidente que nós precisamos dos dons espirituais. O dom da palavra, o dom da sabedoria, o dom de discernir espíritos. É algo que na igreja nos dias atuais é algo que seria muito importante. Você saber quando aquilo é algo espiritual, quando aquilo é da carne, quando aquilo é do Senhor, quando não é do Senhor. Isso é interessante e é algo que a igreja precisa. Mas por que a gente não busca o fruto? Porque o fruto do Espírito ele também é algo muito importante. Porque não adianta nada você ter o dom de falar em línguas e também não ter o fruto do Espírito de aquietar a sua língua nos momentos certos. Então eu sempre me perguntei, sempre falei, né, Sabrina? Por que a gente busca tantos novos dons espirituais, é tão desejado pela igreja, a gente não busca o fruto do Espírito? Eu acho que se os cristãos nos dias atuais, ele buscasse o fruto do Espírito com tanta veemência como ele busca os dons espirituais, seríamos um cristão melhor. A gente teria um dom, mas também teria discernimento. A gente teria o dom da palavra, mas a gente também saberia nos controlar. Então deve ser por isso que está tanta divergência nos dias atuais. Uma pessoa, ela pode ter o espírito da fé. Um exemplo simples aqui, os dons de curar. É uma pessoa que tem o dom de curar. Esse dom de curar, ele pode se manifestar uma vez só.
Ele pode se manifestar, você pode ter esse dom de cura e sempre ser usado na cura, como também você pode ter esse dom de cura apenas uma vez e não ter mais. O dom ele se manifesta, não quer dizer que ele é seu e você sempre vai usar esse dom. Como você pode ter vários dons. A questão é que o fruto do Espírito é algo que fica marcado em você. E um dos mais assim interessantes é a temperança. Imagina se nós cristãos buscassem a temperança. Sabe o que é a temperança? É você saber se controlar. É você saber ser temperado. Você saber quando agir, quando não agir. Você ser uma pessoa calma, tranquila. Saber quando falar, quando não falar. Isso é o fruto da temperança. A gente também tem aqui a benignidade, a fé, a mansidão, o amor. Então, se a gente fosse. Acho que pra gente ser um melhor cristão, a gente deveria buscar tudo. E não apenas. Então, eu convido você na sua igreja a fazer uma campanha também para buscar o fruto do Espírito. Eu lembro de uma vez que eu tinha uns 15, 16 anos, que eu busquei o fruto do Espírito. E eu ficava buscando temperança. Senhor, eu quero temperança. Senhor, eu quero temperança. Porque é algo que nós, principalmente jovens, precisamos. E o que são os dons espirituais? São 9 dons espirituais. E tem os dons de fala, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. Quem tem o dom de fala é o dom da profecia, que é quando você fala algo de Deus para a vida da pessoa. O dom da variedade de línguas, que é quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente tem variedade de línguas. E a gente também tem interpretação de línguas, que é quando você fala e também interpreta aquilo que o Senhor está falando através da língua que Deus está te dando. Tem o dom de revelação, que isso é palavra de sabedoria, conhecimento e discernimento. Palavra de sabedoria é aquelas pessoas sábias, que dá aquela palavra de sabedoria para você, seja no púlpito ou fora dela, aquela pessoa que ela tem sabedoria no falar. De palavra de conhecimento, uma pessoa que tem conhecimento daquilo que a palavra diz, o conhecimento salvífico, um conhecimento puro e limpo da palavra. E discernimento de espíritos, que é o que eu já disse no início, você saber o que é do espírito e o que não é do espírito. Dons de poder, que é o fé, dom de cura e operação de maravilhas. Acho que fé também é algo que a nossa igreja devia ter muito. Todas as igrejas deveriam ter. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas se espera. E o dom de cura e o dom de operação de maravilha, que são os milagres. Essa divisão que eu fiz aqui não é algo que a gente encontra na Bíblia, que essas são as 3 divisões: poder, fala e discernimento. É algo que a gente organiza para a gente poder estudar o dom. Mas o fruto do Espírito, a gente deve buscar constantemente os frutos do Espírito. A gente deve buscar ter mais leveza, mais amor, gozo, alegria. Imagina diante da dificuldade, você está passando luta, está passando prova, mas você tem um gozo na alma, um gozo que só a alegria do céu pode dar. Você vai ver vários irmãos na Bíblia que passavam dificuldades, passavam problemas e tem vários frutos do Espírito. Você tem algum fruto do Espírito, Sabrina? Você acredita que tenha? Acredito que sim. Eu tenho, por exemplo, o amor. A primeira delas é o amor. Imagina a virtude do Espírito, gente. Aqui fala em 1 Coríntios 13, 13, a gente conhece esse versículo, que a maior delas é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a ti mesmo. Isso é amor incondicional. Temos alegria, eu escrevi aqui, ó. Ao contrário do que muitos pensam, alegria é diferente de felicidade. Felicidade depende da circunstância, por isso é algo que passa. Já a alegria permanece, inclusive no momento de tristeza. 2 Coríntios 7,4 fala isso. Na verdade, são as tribulações e experiências de tristeza que nos preparam e aumentam a nossa capacidade de desenvolver alegria. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Por isso, a alegria jamais será refém das circunstâncias. Então, quando você busca o dom de alegria, aquela pessoa que você vê ela assim: tô passando pela prova, dando glória a Deus, ela tá com dificuldade, ela tá triste, ela tá com um parente internado no hospital, desempregado, mas tá lá feliz, alegre. E a gente às vezes tá com um boleto pra pagar só e fica naquela tristeza, reclamando sempre, porque ela buscou o fruto. Então a gente precisa buscar o fruto, porque quando a gente só tem o dom e não busca o fruto, a gente vira um crente cheio de dom, mas sem fruto. E um crente sem fruto, ele é um crente sem paciência, um crente estressado, um crente que não dá testemunho. Você não dá testemunho com seus dons. Do que adianta você curar, falar em línguas, falar em mistério, fazer operação de maravilhas? Quem vai ser salvo pelo seu testemunho é quando você tem o fruto. Imagina uma pessoa que tem o dom da alegria, como que ela dá um testemunho aí para as pessoas? Não, aquele irmão é crente, viu? Ó, tá na peleja lá, mas tá aqui, ó, glorificando. Por isso a gente tem que buscar mais o fruto do que o dom. E também o dom do que o fruto. São os dois juntos, precisamos ter dom e ter fruto. Um crente que só tem poder, mas não tem mudança de vida, não é um crente cheio, não é um crente de verdade, não é um crente transformado. Tem o dom da paz, que eu também acho lindo. A Bíblia ensina que existe a paz. Eu escrevi aqui, ó. A Bíblia ensina que existe a paz que só Deus pode dar.
O Criador do Universo agora é nosso amigo. A Bíblia ensina que essa paz deve guardar o nosso coração de toda perturbação. Filipenses fala sobre isso, a paz que excede todo entendimento. Você já viu gente assim? Que tá desabando tudo e a pessoa tá lá. Aquela paz que excede, vai além do entendimento nosso. Você consegue estar com dificuldade tendo paz. A paciência e a longanimidade é uma virtude também, que traz a ideia de ânimo longo, pois a paciência como fruto do Espírito não é uma esperança passiva, mas sim a capacidade de resistir e permanecer firme, mesmo com as afrontas de dificuldade. É igual o crente a palmeira, vai pra lá, vai pra cá, mas tá aqui firme. Tá com dificuldade, tá lá, mas fica aqui. Enquanto, de um lado, a ansiedade faz com que uma pessoa se torne improdutiva e inquieta, tentando resolver uma situação fora do seu controle, quem tem longanimidade faz com que você se prepare a terra, a semente, enquanto espera pela chuva. Então, enquanto a pessoa ansiosa fica inquieta, meu Deus do céu, tem que arar a terra, tem que colocar semente, tem que jogar água, mas não chove, mas tá... A pessoa que tem longanimidade, a paciência, ela vai lá, ara a terra, coloca semente. Ela entende que ela precisa da chuva. O que vai adiantar você arar uma terra, colocar semente, fechar a terra se não está na época de chuva? Benignidade é ter compaixão, que é empatia. É a amabilidade, você conseguir amar o próximo. Eu acho que esse aí, viu como é que os frutos, quando você estuda, você fala, eu preciso desses frutos? Benignidade, amar o próximo, como a ti mesmo. É você se colocar no lugar do outro. A pessoa tá te enchendo a paciência, tá despertando o Pedro que é em você. Mas você não. Senhor, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, que eles sejam cheios de Deus. Isso é benignidade. É quando existe uma renúncia própria para suprir a necessidade do outro. Por essa razão, para agir com benignidade, é preciso vencer uma luta contra o egoísmo e contra a inveja. Quem tem benignidade não tem inveja. Porque ele não precisa invejar do que é do outro, porque ele tem uma promessa. Bondade, que é praticar o bem, não com a intenção de agradar as pessoas. Cuidado ao achar que tem gente boa por aí. Tem gente que é boa porque quer agradar alguém, porque quer mostrar que é bom. A Bíblia diz que não há ninguém que é bom, senão Deus. A bondade é aquela pessoa que quer praticar o bem. A bondade ela é demonstrada quando repudiamos a mentira e dizemos a verdade ao próximo. Isso gera um certo desconforto. Gente boa gera desconforto nas pessoas. Por quê? Gente boa vai fazer igual eu faço com a Sabrina, por exemplo. Tá errado? Eu falo, tá errado. Não gostou, não? Eu gosto tanto de você e sou tão boa que eu quero te ajudar a te mostrar no caminho da verdade. Fidelidade. O que muito se vê no mundo é uma fidelidade incondicional, que muitas vezes depende da relação familiar, da afinidade, de uma situação financeira. Quando se desconfia que outra pessoa já não é mais digna de confiança, zerou a fidelidade. A fidelidade do fruto do Espírito que Deus quer que a gente tenha é que mesmo que a pessoa quebre sua confiança, você vai continuar sendo fiel. Letícia, você tá louca? A pessoa quebrou minha confiança. A pessoa não tem mais afinidade comigo, mas eu vou permanecer fiel? Disputa com a Bíblia. Quando se desconfia que outra pessoa já não é mais digna de confiança, a fidelidade acaba ficando em segundo plano. Isso não é o que a Bíblia diz. Não concorda? A Bíblia é quem diz. Já a fidelidade como fruto do Espírito é a capacidade de ser fiel a alguém, sem necessidade de ser correspondido. Isso dói. Porque eu vou ser fiel a Sabrina, você é minha amiga, eu vou ser fiel à minha amizade com ela. Mas se ela parar de me corresponder? E se ela parar de ser minha amiga? Se ela não quiser gravar o vídeo pra mim? E se ela falar, não tô nem aí com sua vida? Será que eu vou continuar sendo fiel à amizade dela? Às vezes ela não tá no bom momento. Só que a gente não é assim. A gente é fiel até o momento que a pessoa nos corresponde da maneira certa. Da maneira que a gente quer. E Jesus é claro, né, em questão daquela parte lá que Judas trai ele. Ele ainda continua lá, amando Judas do mesmo jeito. Isso é fidelidade. Então, viu que é importante buscar os frutos? O fruto do Espírito, quer dizer? Você fica buscando o dom e tem que buscar. Mas fica buscando um dom sem fruto. Você vira um crente cheio de Deus, mas vazio de Bíblia. E aí, vai adiantar nada. Entenda aí, não quer ninguém polemizando e falando que não é pra buscar dom mais não. É pra buscar o dom e o fruto. Porque quase eu não vejo na igreja. Você vê, Sabrina? Vamos fazer a campanha dos frutos. Não. Todo mundo aqui vai trazer um fruto pra igreja. Qual fruto que você quer? Vem aqui buscar o fruto. Pregação. Nem eu nunca me vi pregando falando todo mundo que quer fruto, vem cá na frente. Só se for fruta de comer. Mansidão. Mansidão é essa aqui é o que eu mais queria na minha vida. Mansidão é a capacidade de ser pacífico e agir com serenidade, mesmo em situações irritantes e desagradáveis. 1 Pedro 2,23. Além disso, o principal aspecto da mansidão como fruto do Espírito é deixar-se guiar por Deus, sem existir a sua vontade. Uma ovelha que é guiada pelo pastor. Mansidão.
situações irritantes e desagradáveis, a pessoa tá te irritando e você tá lá, tranquila, aquilo não te afeta. Não é você segurar, aquilo não te afeta. Ah, mas por que não te afeta? Porque você tem um fruto, você é manso, manso como Jesus. A Bíblia diz o quê? Sede manso. E pra finalizar, domínio próprio, que também é algo que eu fico assim, gente, ter domínio próprio é muito bom. O domínio próprio talvez é uma das virtudes mais desejadas do fruto do Espírito, que é a capacidade de controlar a si mesmo. Eu acho que engloba todos os de cima aqui no domínio próprio. Afinal, uma das maiores batalhas que o ser humano enfrenta é o quê? É lutar contra os seus próprios desejos, contra aquilo que a carne deseja. Para que serve o jejum? Quando não existe domínio próprio, nós caminhamos para longe do propósito de Deus e praticamente tomamos impossível uma vida em santidade. O domínio próprio, desenvolvido pelo Espírito Santo, nos torna capazes de dizer não. Aí a pessoa fica, nossa, entendeu agora? Eu tenho dom de falar em línguas, eu tenho dom de profecia, eu sei pregar, eu sei cantar, eu rodo, eu giro, eu falo, eu aconteço, eu leio Bíblia, eu viro a Bíblia, eu sei de Gênesis, Apocalipse, eu sei tudo. Tô na igreja há anos, jejum, me consagro. Mas não consigo controlar a pornografia, não consigo controlar um desejo. E por quê? Porque você não busca o domínio próprio. Começa a orar falando, Senhor, me dá o domínio próprio, que você vai ter a capacidade de dizer não. Ou você acha que José, quando ele rejeitou a mulher lá, foi porque ele falava em línguas? Você acha que José, quando rejeitou a mulher, ele conseguiu rejeitar porque ele era filho de pastor, porque ele era filho de obreiro, porque ele tinha anos de igreja? É domínio próprio. Então, a conclusão é que é óbvio que nós temos condições de alcançar a perfeição e todas as virtudes do Espírito. Aliás, em nenhuma delas. Mesmo assim, o nosso alvo deve ser o chegar o mais próximo disso. Ninguém é perfeito, mas a gente tem que tentar. O mais próximo de Jesus Cristo, que foi o único perfeito em cada uma delas e nos serve como exemplo. Lembre-se de quem desenvolve o fruto, que quem desenvolve o fruto é o Espírito Santo, mas a velocidade com que isso acontece aí depende de você. Eu tenho pra me finalizar, eu tenho uma coisa que eu fiz uma vez. Eu escrevi 9 dons em cada mês. E em cada mês eu escrevi não de acordo com a Bíblia. Eu fui escrevendo de acordo com a necessidade. Eu coloquei o primeiro fruto, até o nono fruto que eu queria. Nos meses de janeiro até o mês de setembro, que são 9 meses. E eu orava pedindo a Deus esse fruto. Eu jejuava pedindo a Deus esse fruto. E eu fazia a segunda parte. Eu procurava formas. Porque a partir do momento que você orar a Deus pedindo a Deus alguma coisa, Ele vai te colocar no teste. Então você coloca aí, qual fruto eu preciso? Ah, eu preciso da paz. Então você vai escrever, vai começar a orar, Senhor, me dá a paz, me dá o fruto do Espírito, a paz. Você vai ver como sua vida vai ser mudada e transformada. E aí, vai pedindo a Deus para te testar. Vai fazendo coisa, e Deus vai colocar motivos e formas de testar, que aí você vai ver que você tem paz. Quando passar aquele mês, você vai escrevendo. Escreve num diáriozinho, numa folhinha, escreve, recita as coisas que Deus foi fazendo com você no decorrer desse mês, que você foi pedindo esse fruto. No segundo mês, o outro fruto. E aí, quando chegar no 9º mês, você pode não ter todos os 9 frutos. Mas uma coisa é, algum deles você já vai ter sendo edificado e vai sendo mudado. Eu não sei o que você acha. Se você concorda comigo que tem na sua casa, pode escrever aí, digitar. Pode polemizar também, que eu não tô nem aí. É a Bíblia que fala, não sou eu. Se não gostar, reclama com a Bíblia. Mas eu realmente acho que a nossa igreja, nos dias atuais, precisa procurar Bíblia, precisa procurar ter fruto do Espírito e parar de se focar tanto em coisas que a gente já sabe. A gente já sabe que precisa do dom. Então, se você não conseguiu entender o que eu tô querendo te passar, peço desculpa, mas é o que a Bíblia diz. Precisamos buscar os dons, precisamos ser cheio do Espírito Santo. Mas um crente cheio, sem fruto do Espírito, é um crente vazio. Você já viu um fruto? O fruto sem a semente é o quê? Nada. Então você tem que ser um crente cheio, mas um crente com fruto. Porque aí você vai ser uma árvore boa. Então comenta aí, fala o que você quer. E se você tiver algum tema, algum tópico assim polemizador pro próximo vídeo, você me fala. Tô aqui cheia de tema top. Tamo junto, fechou. Tchau!